Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como que nós programamos para a Olimpíada Brasileira da Informática. Então, na seção Pratique do site da Olimpíada Brasileira da Informática, tem um exemplo de como nossas soluções implementadas em Java devem ser submetidas. Tá? Quando a gente cria um programa dentro do NetBeans, por exemplo, a gente não pode usar a diretiva packaging. Depois eu mostro isso no exemplo lá, tá? O nome da nossa classe pública tem que ser enunciado, tem que ser o nome igual ao que está enunciado na tarefa, em minúsculo, sem acento, diferente do que a gente usa na escola, né? Na escola a gente sempre coloca o nome da nossa classe com a primeira em letra em maiúscula, que esse é o padrão de programação geralmente utilizado, tá? Mas para o sistema automático de correção da OBI, nós devemos utilizar então a primeira letra em minúscula, tá? A nossa entrada de dados e a saída de dados é sempre feita pelo padrão, né? Então, os dados que a gente entra no nosso programa, a gente sempre vai utilizar o system.in. E os dados de saída, a gente sempre usa o system.out. Então, para ler valores, a gente usa o system.in e para sair com dados, o system.out. Ao invés do printff, que está indicado aqui no pequeno exemplo, né, do site da UBI, a gente pode utilizar o println, que comumente a gente utiliza nas aulas. Tá? E para isso, vamos a um primeiro exemplo da programação nível 2. Então, o exemplo que a gente vai usar é o exemplo irmãos. Tá? Aqui, clicando, tem o link para o site. Está aqui o exemplo irmãos. Ele é da primeira fase do ano de 2020. Para acessar ele é só ir no Prepare-se Pratique. Ali dentro escolher modalidade programação nível 2. Como é um exercício fácil, mesmo quem esteja no nível 1 pode fazer, tá? É bem tranquilo. Fase 1, irmãos. Aqui em cima tem a parte de submissão, onde eu posso submeter, né? Eu procuro o meu arquivo .java implementado e submeto ele. Tá? A seleção da linguagem é feita automática, tá? Conforme a extensão do arquivo que a gente manda. Então, exemplo irmãos. Otávio tem 2 irmãos, aqui está ele, né, descrito, com entrada de dados com saída de dados. Né? A entrada de dados, por exemplo, quando eu for testar o meu programa, eu tenho que entrar com os valores 13 e 16. Né? O programa vai ficar com o cursor piscando lá, e aí eu tenho que digitar o 13, dar Enter, digitar 16, dar Enter, e o meu programa tem que calcular a saída 19. Tá? Né? Porque aqui diz que forma uma progressão aritmética, né? Então eu tenho que descobrir a idade de um dos irmãos baseada na idade dos outros 2 irmãos. Então dá para analisar aqui, a idade desse irmão aqui, mais a diferença da idade entre os dois. Essa saída produzida. Mas vamos tentar entender isso, tá? Eu vou pegar e vou desenhar isso um pouco para ajudar no entendimento, tá? Então, Otávio tem 2 irmãos, um mais velho, um mais novo, tá? Então, nós temos o Otávio, que é um dos irmãos, e ele tem um irmão que é mais velho que ele. Então, vamos botar esse irmão mais velho aqui em cima. O Orlando é o mais velho. E o Oscar, né, é o mais novo. Oscar. Então, o Orlando é o mais velho. E o Oscar é o mais novo. Então, essa é a relação, né, da idade dos irmãos, né? Então, Otávio tem 2 irmãos. Um mais velho, que é o Orlando, e um mais novo, que é o Oscar. A idade dos 3 irmãos forma uma progressão aritmética. A diferença de idade dos 2 irmãos mais novos. Então, a diferença de idade dos 2 irmãos mais novos, que são estes 2 aqui. Então, a diferença de idade destes 2 é igual à diferença de idade dos 2 irmãos mais velhos. Então, se eu pegar isso daqui, essa diferença que eu tenho aqui entre estes 2 irmãos é igual a essa diferença de idade que eu tenho aqui. Então, como que isso funciona, né?
Então, se eu tiver, vamos pegar aqui, vamos chutar umas idades, tá? Então, vamos pegar o Otávio. Otávio é irmão do meio. Vamos supor que ele tenha 16 anos. Pegar o dado aqui que insere, né? O Otávio tem 16. O Oscar tem 13, porque ele é o mais novo. A diferença de idade entre esses dois, 16 menos 13. Então, a diferença de idade deles é 13. O Orlando, a idade dele é baseado... Então, Orlando... Então, lendo de novo ali, ó. A diferença de idade dos dois irmãos mais novos é igual à diferença de idade dos irmãos mais velhos, que é o Orlando e o Otávio. Então, eu tenho que descobrir a idade do Orlando, que eu não sei a idade dele. Mas eu sei que a diferença de idade deles aqui é 3 também, entre o Otávio e o Orlando, né, nesse exemplo que eu fiz. Então, aqui, se eu tenho 16 aqui eu tenho menos 3, né, porque a idade do Oscar é 3, e aqui eu tenho mais 3. Então, neste caso do Orlando, o Orlando vai ter 19 anos e o Oscar vai ter 13 anos, né? Formando, então, uma progressão aritmética. Como que eu calculo isso, né? O Orlando recebe a idade do Otávio mais o 3, que é a diferença de idade do Otávio e do Oscar. Então é dessa forma que eu calculo. Essa idade aqui que eu vou calcular, eu tenho que imprimir. Então vamos continuar lendo aqui. A primeira linha de entrada contém um inteiro N, que é a idade do irmão mais novo do Oscar. Olha como confunde, né? A primeira linha de entrada, então esse primeiro dado que eu vou ler aqui é a idade do Oscar, que eles chamam de N aqui, ó. Então, esse inteiro N que eu vou ler, ele, na verdade, é a idade do Oscar. Tá? A segunda linha contém o M, que é a idade do Otávio. Então, o M que eu vou fazer a leitura é, na verdade, a idade do Otávio. Então, tem que prestar bastante atenção na ordem dos dados e como que eu pego esses dados e jogo para dentro das variáveis, tá? Então, o N recebe a idade do Oscar e o M recebe a idade do Otávio. Seu programa deve produzir na saída uma única linha contendo um único inteiro, a idade do irmão mais velho do Otávio. Então, a idade do Oscar, a idade do Orlando é a idade que eu tenho que calcular. Aqui em restrições aparecem, né, os valores mínimos e máximos que cada variável de entrada é permitido, né? Então, a idade do Oscar nunca vai ser fora desses valores aqui. Sempre vai ser entre 1 e 40, né? E a idade do Otávio sempre vai ser a partir do N, né? E sempre menor ou igual a 40. Tá? Então, nunca vai ser valores diferentes disso. Mas a gente não precisa fazer esse teste, tá? É só como esses dados entram para dentro do programa no sistema automático de teste da UBI. Então, vamos programar. Eu vou deixar isso aqui do ladinho assim, aí vamos abrir o NetBeans aqui, que a gente vai ter que utilizar lá a parte para saber como que a gente cria o nosso projeto. Então, dentro do NetBeans, esse projeto a gente vai submeter depois, tá? Dentro do NetBeans a gente pode criar, então, um novo projeto. A gente pode pegar aí o que a gente usa na escola também, que é o Java with Java Application, Next. E aqui tem uma coisa que a gente tem que cuidar. A gente não cria uma classe principal, tá? Então, deixa sem classe principal, porque aí ele também já cria um pacote. Aqui, vocês podem pegar e criar um único projeto para toda a prova da UBI, tá? Porque cada um dos exercícios a gente tem que criar uma classe nova. Então, a gente pode utilizar o mesmo projeto, né? Não precisa criar vários projetos, porque a única coisa que a gente vai ter que submeter para cá é o nosso arquivo .java. Então, eu vou criar o meu projeto, eu vou chamar de prova UBI. Já tem, porque eu fiz um teste antes, né? Essa é 2020, né? Finish.
Ele cria aqui para nós um projetinho vazio, sem nada, tá? Default package mesmo, eu não posso criar pacote. Então eu clico agora para criar uma classe, né? Eu tenho que seguir o que está no meu exercício, né? Então o nome do arquivo aceito aqui, ó, é irmãos, ó. Às vezes não tem essa indicação, tá? A gente tem que se basear nisso aqui, ó, irmãos, mas é com a primeira letra minúscula e sem acento. Então eu vou criar aqui, clicando no Default Package com o botão direito, New, Java Class, e eu crio com o nome de irmãos, com I minúsculo, sem acento. Se não botar isso, ele já ignora e já dá erro na nossa submissão. E dou um Finish. Vejam que aqui, ó, ele criou essa classe dentro do Default Package. Aqui em cima não pode ter indicação de package. Não pode ter essa diretiva aqui, escrita package e tal. Por isso que ele cria o nosso arquivo dentro do default. Tá? Esse public class irmãos, dentro dele, para a gente conseguir rodar ele, a gente precisa do método main. Para isso é só aqui dentro do public class irmãos nós colocarmos main. Como o NetBeans tem vários atalhos para facilitar a nossa programação, depois de digitar main a gente pode dar um tab, ele já cria o public static void main para poder botar o nosso programa. Ou ao invés de tab a gente pode dar um Ctrl espaço e dar um enter. Está ali o nosso método main. Dentro desse método main, que é o método que vai executar o nosso programa, se vocês observarem aqui, ó, o meu irmãos aqui, ele, no momento que eu salvar ele vai deixar de ficar em negrito, e podem observar aqui no ícone que ele vai ficar com verdinho, né, ali, ó, indicando que ele tem uma main class e que esse programa pode ser executado. Tá? Então, dentro do método main, vamos começar a programar. Então, eu vou botar aqui, junto nesse comentário, aqui em cima, né? Eu vou escrever algumas coisas para que facilite o entendimento, né? Então, eu sei que o Orlando é o mais velho. Mais belo. Eu sei que o Orlando é mais velho. Eu sei que o Otávio é o irmão do meio. E eu sei que o Oscar é o mais novo. Tá? Vamos seguir aqui. A idade do Oscar é lida na primeira linha com o nome da variável n. Então, eu vou anotar aqui. Né? Então, no meu programa, aqui vai ser a variável n. Não tem necessidade da gente declarar o nome da variável com o nome que está sendo indicado, desde que a gente não se perca. Né? Eu posso simplesmente chamar essa variável de idade Oscar. Não tem nenhum problema, tá? Talvez até fique mais fácil. Então, eu vou botar a variável n ali para saber a referência que eu usei lá na entrada, tá? Então, idade Oscar. Aqui no meio também não tem problema se a gente utilizar a variável com maiúsculo, minúsculo, só não pode botar acento, né? Que é o padrão do Java. E eu leio também a idade do Otávio, né? A idade do Otávio, segundo a indicação da entrada, é na variável m. Então, eu vou chamar o nome da variável de idade Otávio. Então, eu sei que a primeira variável que eu vou ler é a idade Oscar. A segunda variável que eu vou ler é a idade Otávio. Tá? Então, muito bem. Eu tenho que declarar, então, aqui um scanner. Vamos chamar de in, igual, new, scanner. Podem ver que eu dei, vocês não devem ter percebido, mas eu dei um Ctrl espaço e ele fez o import aqui, tá? Se por acaso, né, vocês, aqui no scanner a gente tem que sempre botar system.in digitado, se por acaso vocês não conseguirem fazer esse import assim com Ctrl espaço, que nem eu fiz, tá? Vamos supor, né, ele vai ficar aqui em itálico e sublinhado, dizendo que ele não reconhece essa classe, né? Essa palavra aqui, o NetBeans não entende, né? Porque ele não sabe de onde pegar. Eu posso clicar nessa lâmpada aqui e adicionar um import, ó, for Java Util Scanner. E ele faz esse import aqui em cima e o erro some aqui embaixo. Beleza, declarei o meu dado de entrada. Agora, eu vou ter que fazer a leitura dos dados, tá? Eu não posso, em nenhum momento agora, digitar um system out, preencha ou a idade do Oscar. Eu não posso colocar isso.
Porque o sistema automático de correção não permite. Ele só permite que tu leia o dado. Vai aparecer o meu cursor piscando, tá? Então, vamos lá. Vou declarar uma variável inteira, int, idade. O primeiro que ele vai ler é a idade do Oscar, que é a variável n, né? Então, int idade Oscar igual in.next int. Então, aqui eu vou colocar como comentário lendo a idade do Oscar. Muito bem. Próximo. Próximo eu tenho que ler a idade do Otávio. Então, lendo a idade do Otávio. Então, mesma coisa. Int idade Otávio igual in.next int. No momento que eu li a idade do, li a idade do Oscar, li a idade do Otávio, agora eu tenho que fazer os cálculos e aí produzir a saída do meu programa como um system out. Então, como que a gente faz, né? Voltando para o nosso exemplo aqui, a idade do Orlando vai ser calculada a partir da idade do Otávio mais a diferença entre a idade do Otávio e do Oscar. Então, eu vou calcular essa diferença de idade, tá? Entre o Oscar e o Otávio, tá? Calculando a diferença de idade Otávio e Oscar. Então, int, vamos botar diff idade. Eu tenho que pegar, então, a idade do Otávio menos a idade do Oscar. Então, eu tenho a diferença de idade aqui. A partir, então, dessa diferença de idade mais a idade do Otávio, né, que foi o que a gente apurou aqui em cima, fizemos aqui também. Então, tem que pegar a idade do Otávio mais a diferença de idade do Otávio e do Oscar. Então, int idade Orlando, idade Orlando é junto, igual a idade do Otávio mais a diferença de idade. E tudo bem. Declarei as variáveis, fiz as operações e agora eu tenho que dar um system out. Vou dar um salt aqui, usar o Ctrl espaço, system out println. Não coloco nada informando a idade do Orlando é. Não, eu só posso imprimir o resultado. Então eu tenho que imprimir a idade do Orlando. Pronto o nosso primeiro programa. Né? Vamos testar, vamos simular. Como a gente pode criar a partir desse projeto vários programas, né? Dentro desse projeto criar vários programas para facilitar a nossa implementação, né? Essa do Irmãos aqui eu posso ter outras abaixo dela, né? Para rodar esse projeto, esse programa aqui, eu posso clicar o botão direito dentro do arquivo e dar um Run File. Ou clicar o botão direito dentro dele e dar um Run File. Se por acaso vocês usarem esse botão verde, ele sempre vai executar somente a classe que foi indicada no projeto para ser a classe que roda, né? Eu vou clicar no verde, né? Ó, ele vai pedir qual é a main class e a partir do momento que eu indicar aqui que é irmãos, ele sempre vai executar irmãos, independente se eu tiver outras, tá? Então tem que tomar esse cuidado, só isso dá para mudar depois, mas né, vamos só executar então o irmãos. Clica o botãozinho direito lá em irmãos, do Run File. Podem ver que na execução do programa, quando ele estiver executando, aí está compilando ainda, ele vai aparecer o cursor piscando, ó, Run. Então, o meu cursor está piscando. Tá. Beleza. Agora eu tenho que entrar com o primeiro dado, que é a idade do Oscar. Então, 13. Dou um Enter. Né? Eu não sei se está acontecendo, mas eu dei um Enter. Então, a princípio, eu entrei com o primeiro dado. Vou entrar com o segundo dado, 16. E quando eu der um Enter, o meu programa tem que produzir 19. Tá ali. Vamos ao segundo exemplo que ele deu ali, ó. 14, 14, a saída tem que ser 14, tá? Então, eu vou executar de novo. Então, 14, 14, meu programa produziu 14. Vamos mais um teste. Então, vamos supor que a idade do Oscar seja 15,
a idade do Otávio seja 25, qual vai ser a idade do Orlando? Vai ter que ser 35, né? Então dei Enter, tá ali o 35. Tá? Então este programa aqui tem que ser submetido agora. Então vamos ao site aqui, irmãos, eu dou um procurar. Eu não submeto o projeto, eu submeto somente o arquivo do meu projeto, né? O arquivo irmãos. Eu não posso submeter o projeto, eu não zipo nada, tá? Eu só submeto o .java. Então esse arquivinho aqui, irmãos.java, eu tenho que submeter. Onde que eu criei o meu projeto? Então vamos ver aqui, é só apontar o mouse aqui em cima do projeto. Quando apontar o mouse em cima do projeto, aparece o lugar onde esse arquivo foi criado, tá? Então, no meu caso aqui, ele está em Home, Herman, NetBeans Project, Prova-OB. Para vocês no Windows deve estar lá no Documentos, NetBeans Project, e aí está lá o projetinho, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Procurar. Então, opa, baguncei tudo aqui. Então, nesse procurar aqui, eu vou entrar lá na minha pastinha pessoal, NetBeans Projects, Prova-OB 2020, SRC, que é lá que ficam os códigos dos source packages, tá? SRC, source. Tá ali, ó, o irmãos.java. Esse é o carinha que eu submeto, tá? Irmãos.java, ele sozinho já identificou a linguagem e eu clico no submit. Sua solução foi recebida, está sendo corrigida. Deixa eu dar um zoom total aqui, vamos lá. Resumo da correção, ele automaticamente já corrige, ele já dá a pontuação, ele executa vários testes, então aqui ele executou 4 conjuntos de testes. Os 4 conjuntos de testes foram todos executados e todos deram resultado positivo. Não deu nenhum erro de compilação. Então, deu 25 pontos aqui, né? Em cada conjunto de testes aqui, ele inseriu 4 entradas, né? Eles não revelam as entradas, né? Porque senão tu poderia produzir um programa que produz as saídas baseado em entradas, né? Encher de ifs. Então, eles não revelam as entradas, a gente tem que meio que tentar adivinhar se, né? Ou entrar com dados diversos para ver e tentar encontrar o nosso problema se alguma das subtarefas ele não conseguir realizar. Então aqui eu tirei nesse exercício pontuação 100, acertei todo o exercício, né? Se tem uma parte que eu não acerto, eu posso tirar um pouco menos que 100, mas aí aparece aqui em cima o resultado, né? Então é isso, essa é a forma que a gente programa para o BI, tá? Então o que a gente tem que cuidar é o nome da nossa classe tem que ser criado com tudo minúsculo sem acento, a nossa entrada de dados é com system.in, a nossa saída de dados é com system.out. O que tiver declarado aqui no meio não tem importância nenhuma, né? Desde que tu obedeça a ordem do system in, system out, tá? Não pode usar system out println para dizer insira a idade do Oscar, não pode, tá? Senão ele vai dar erro na correção. E mais, não pode ter package, tá? Tem que ser com default package aqui. Então, não cria a classe principal quando faz lá, ou se por acaso criou, tem que deletar ela. E na hora da submissão, tem que escolher esse arquivo somente que está indicado lá dentro do projeto. Tá? Não pode submeter o projeto inteiro, e sim só o arquivo. Então, dessa parte, vamos parar por aqui. E aí, nos próximos exercícios, a gente vê outros vídeos também. Certo? Até mais!